Olá, seja muito bem-vindo ao Diz Aí. Hoje nós temos uma edição especial com uma mulher de negócios, empreendedora da área financeira. Ela é economista, ela trabalha com consultoria de inteligência financeira. É a Dirlene Silva, que tenho a honra de receber aqui no nosso programa. Ela também é uma das pessoas mais influentes pelo LinkedIn, não poderia deixar de mencionar isso, ou seja, ela bomba nas redes e ela está fazendo a cabeça de muita gente e ajudando muito o empreendedor nesse momento. Dirlene, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diz Aí. É um grande prazer ter você aqui com a gente para falar um pouco da sua história, inspirar, né, outras cabeças e trazer um pouco de informação, de conhecimento para o nosso público sobre a questão da inteligência financeira, né, que hoje a gente vê todo mundo querendo investir. Então, como fazer isso da melhor forma? Prazer ter você. Fica à vontade para falar sobre você um pouquinho, começar o nosso programa. Obrigada, Flávia. Primeiramente, agradeço esse convite, me sinto muito honrada, né, em estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, do empreendedorismo. Eu me identifico muito porque eu sou uma empreendedora recente e principalmente da inteligência financeira, que tem, né, exatamente ligada com a economia, que é realmente o que eu amo, né? Tanto que eu criei a minha consultoria, né, que tem o propósito de desmistificar economia e finanças. Bom, recentemente, semana passada, eu recebi estou na lista, né, das Top Voices, as 25 pessoas Top Voices do LinkedIn. Isso foi uma honra, né? Eu sempre me coloco que eu estou me sentindo entre feras, né? Porque é uma lista de feras e eu estou muito feliz com esse título, né? Que é, na verdade, dado pela nossa audiência, né? Pelas conexões que a gente tem, né? Que gostam das suas postagens, que curtem, comentam. Então, é algo bastante feliz mesmo, e veio num momento bem interessante, né, que é esse momento que eu estou empreendendo, um momento de carreira, assim, maravilhoso. Então, uniu o útil ao agradável. Então, gostaria de ver como é que eu posso contribuir para esse público, né? Estou aqui para responder todas as questões. Que bom. Dirlene, eu queria começar pela pergunta que não quer calar no momento, né? A gente está vivendo um período de uma certa instabilidade econômica, né? E o dólar deu uma disparada, a taxa de juros está lá embaixo. Então, as pessoas estão meio perdidas, elas migram totalmente para capital de risco variável, renda variável, bolsa, ações, ou elas buscam a segurança naquele velho movimento do imóvel, né? Aquela volta a querer investir em imóvel, ou elas arriscam nas startups. O que hoje você vê como uma dinâmica mais saudável para a nossa economia? Olha, Flávia, eu sou uma pessoa que eu não gosto de generalizar, né, porque são diversos públicos e a gente vive num país que é muito diverso, né? O Brasil é muito grande e é importante a gente ter cuidado de falar para públicos diferentes. E quanto a investimentos, eu sou bastante cautelosa no sentido que tem que separar os públicos. Qual é o recurso que tu tens para investir? Se a gente está falando daquele investidor que ele é um assalariado, que realmente tem pouco recurso, e se ele vir a perder dinheiro, vai fazer muita falta para ele, é muito complicado ele porque é quase uma aventura, né? Se aventurar na Bolsa de Valores. Tá? Então, essa pessoa é mais fácil ele ter um menor rendimento, mas é garantido. Se a gente está falando de um investidor de médio porte para grande investidor, bom, bolsa é um ótimo recurso, né? Até porque a gente vive um momento, a gente sabe que quem entende minimamente de bolsa sabe assim, a bolsa desce agora, daqui a pouco sobe, ela é muito dinâmica, né? Então, no momento de baixa é ótimo para comprar, porque a gente sabe que daqui a pouco aquelas ações vão valorizar, né?
Então, essa pessoa que tem realmente um capital, que pode investir, que pode arriscar, que não vai fazer uma grande diferença na sua vida, no seu dia a dia, né, vai para a Bolsa, obviamente. Né? Então, isso já é também um investidor de médio porte, ele não chega a ser um assalariado, ele está ali na classe média, né? Daqui a pouco invista em imóveis. Eu vou fazer muito a questão assim, eu costumo dizer assim, o que eu faço para mim, eu sou bem uma pessoa assim, eu faço para mim, eu falo para os outros também, tá? Mas acho que não existe uma receita de bolo, assim, que seja clássica, né? Não, faz isso e isso vai dar certo, né? Então, primeira coisa, não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Não investir em um lugar só, tá? Investir em imóveis, eu acho uma boa. Tem muitos colegas economistas que falam também de finanças, que não acham uma boa. Só que eu ainda vejo como uma boa. Eu sou uma pessoa que veio de uma origem muito humilde, né, que para eu ter uma casa própria foi muito sacrifício, e ao mesmo tempo, se eu sobrevivesse pagando o aluguel, daqui a pouco eu perderia o emprego e estaria na rua. Tá? Então, ter um imóvel é uma segurança. Tá? E aí, depois de ter um imóvel, investir em outros imóveis, para mim, acabou sendo também o investimento. O que eu fazia muito? Comprar imóveis na planta, né? Então a gente paga um valor muito baixo, claro, eu digo não muito baixo, né? Mas o preço do imóvel, mas muito menor, né? Significa ali, acho que 30% menos do que o valor real que ele vai valorizar depois de pronto. Né? Então, eu sempre coloco que esse é um bom negócio, mas se tu vai conseguir comprar à vista, ou se tu vai conseguir comprar dando uma entrada muito boa e não ficar com um financiamento que vai comprometer a tua renda. Então, tudo é importante analisar. Até tem uma máxima que diz que economista que diz que tudo depende, né? Tudo depende muito de cenário. Os economistas, a gente analisa muito as tendências, os comportamentos, né, para projetar cenários. Então, a verdade é que cada caso é um caso. Tá? Mas acredito que consegui falar um pouquinho para cada público, né? E assim, com relação aos empreendedores, não estou dizendo para você indicar agora aqui um investimento, mas como é que é essa relação? Eles te procuram para poder fazer um planejamento financeiro da empresa? Existe essa preocupação? Ou o empreendedor brasileiro, e aí a gente está falando com perspectivas diferentes, porque você está em Porto Alegre, eu estou aqui no Rio, então assim, a gente lida já com públicos diferentes, né? Com culturas e, vamos dizer assim, costumes diferentes, apesar de sermos todos brasileiros, tem aquele regionalismo, né? O que você tem visto? Também o Sul é uma região do país onde o empreendedorismo é bastante estimulado. A gente também não pode negar isso, até por conta de uma série de iniciativas e políticas governamentais também que acontecem. Então, aí vocês têm toda uma, vamos dizer assim, uma força, né, na ajuda do desenvolvimento dessa economia empreendedora. E como é que você trabalha junto aos empreendedores? Vamos supor que eu estou em Porto Alegre, ou mesmo aqui do Rio, porque a gente agora está totalmente virtual, não tem mais isso, né? E aí eu Verdade. quero, a Dirlene me ajuda, eu vou abrir um negócio, eu estou aqui com um projeto, estou modelando, estou na fase de modelagem, a gente vai validar, eu queria uma ajuda aqui para fazer toda uma conceituação econômica do projeto. Como é que você faz isso? Esse tipo de consultoria você traz também para o empreendedor? Sim, Flávia, justamente eu tenho um programa bem específico na minha consultoria que eu faço em parceria, né, com uma colega economista, que é um período de pré-incubação. Né? Então, a gente presta serviço, né, por um parque tecnológico. Né? Então, antes das startups realmente receber o ok da incubadora, elas passam por um período de mentoria. Né? E ali elas têm várias fases, né? Desde marketing, desde modelagem de negócios, né? E eu trabalho, né, na parte financeira. E também tem o trabalho da minha consultoria, que é a DS, né? Então, digamos, que venha uma pessoa, digamos, pegando o teu exemplo, né?
venha me fazer uma consultoria, e aí a primeira coisa, eu vou conversar contigo para entender o que tu pensa fazer, qual é a tua ideia. Então a gente vai trabalhar em cima da tua ideia. Né? Depois disso, a primeira coisa é planejar. Né? A gente temos que planejar, entender, tá, mas qual é o meu público? O pessoal de marketing chama muito das personas, né? Vamos entender quais são as personas. Né? O que esse produto, né, ou esse serviço vai gerar de valor, ele vai ajudar o que esse meu público, essas minhas personas. Então, a gente vive na era, né, da geração de valor, a entender o que aquele produto ou serviço vai gerar de valor. E aí, claro, dentro do planejamento vem muitas outras coisas, que é desde o planejamento financeiro, do planejamento de marketing. Na questão do financeiro, eu sempre coloco muito assim, entender um pouco da vida da pessoa. Tá? Se a pessoa está empreendendo, esse é o primeiro negócio, vai ser a sua fonte de renda, é ideal ela ter uma reserva financeira, porque é preciso ela entender que daqui a pouco, nos primeiros 6 meses, ela não vai ter receita nenhuma do negócio. Ela vai ter que só investir. Né? Então, é importante ela ter uma reserva financeira antes. Né? Então, eu tenho essa preocupação muito também com a própria educação financeira do empreendedor. Porque se a pessoa não tem uma boa educação financeira, não sabe lidar com as suas finanças, ela não vai lidar bem com as finanças do seu negócio. Né? Então, isso seria acho que o primeiro conselho, a primeira dica. Né? Posteriormente, a questão do foco. É importante ter foco no seu negócio. Muitas pessoas querem empreender, mas elas querem continuar com o seu trabalho CLT. Uhum. É bem complicado conseguir... É muito comum a gente ter essa situação. Isso. É bem complicado dar conta de duas coisas. Principalmente nós mulheres, a gente tem aquela máxima que diz mas mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sim, a gente consegue. Mas só que a questão é qual é a qualidade. Uhum. Né? E aí estudos comprovam, eu sou economista, mas eu tenho também um bom referencial de estudo em inteligência financeira, inteligência emocional e gestão das emoções. Então, eu acabo falando um pouquinho disso, porque também entendo de estudar, tá? Não tenho formação em psicologia, mas estudo bastante essa questão. Finanças comportamentais, né? Traz toda essa pegada Sim. também, né? A pessoa Sim. toma decisão muito em cima do emocional, né? Sim, comprovadamente. As decisões financeiras são muito mais emocionais do que racionais, né? E tem essa questão assim, a gente consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas não com a mesma qualidade. Né? Então, assim, se tu quer que o teu empreendimento realmente tenha sucesso, né? Sempre lembrando que o empreendedor de hoje é o empresário de amanhã, né, Flávia? Então, se a gente parar para pensar, todos esses grandes empresários de hoje, essas pessoas renomadas, eles foram empreendedores. Primeira coisa, eles tiveram uma ideia, empreenderam, né, sozinhos lá nas suas garagens, normalmente, né? E aí depois se tornaram grandes empresários. Então, é muito importante ter esse cuidado com o seu empreendimento. Né? Então, o foco é importantíssimo, sabe? Ter o foco, dizer, não, agora eu vou virar a chave, eu vou cuidar do meu negócio, eu vou cuidar do meu empreendimento, né? E isso é um grande caminho, né, para um sucesso. Não é garantia de sucesso, porque garantia não dá para dar, né? Não podemos garantir nada, mas a gente sabe que é um caminho, sabe, para o sucesso, né? Ter esse foco. E aí vem a gestão propriamente dita. Um estudo, porque assim, eu sou economista e também eu contribuo para um portal de mulheres na economia. E aí, recentemente, eu escrevi um artigo, né, sobre 10 dicas para salvar ou criar o seu negócio. Tá? E aí fui pesquisar e vi que tem um estudo do IBGE, que foi lançado, inclusive, antes da pandemia, né, falando do alto índice de falência de negócios. Né? Os empreendedores começam e de 25% a 30% desses empreendedores, eles não conseguem completar o primeiro ano. Né? Apenas 40% consegue completar 5 anos do seu negócio. É isso mesmo. E aí, depois da pandemia, isso, né, triplicou. Né? Hoje a gente tem uma estatística de 4 entre 10 empreendimentos, né, eles vão à falência. Né? E o que acontece? Nesse estudo, ficou claro, né, que o maior problema, né, dos empreendimentos é falta de conhecimento de gestão.
O que acontece? O empreendedor, ele tem um conhecimento técnico, né? Normalmente ele é referência naquilo que ele faz e ele pensa, eu vou ter o meu negócio, estou cansado de trabalhar, né, para os outros, para um terceiro, e vou ter o meu negócio. E realmente vai montar aquele seu negócio. Só que ele esquece da questão da gestão, né? Ele é um ótimo técnico, né, mas acaba pecando na gestão. É o que a gente sempre aconselha, né? Se você vai começar um negócio no qual você tenha a expertise técnica, busca se cercar de sócios que podem ser complementares para tocar o negócio, né? Você tem que começar já tendo essa visão multidisciplinar, porque começar a empreender não é gerir e se tornar um grande empresário. Eu acho que você colocou bem essa questão aí, né? E aí, Dirlene, aqui você falou desse teu trabalho, né, de mulheres empreendedoras e tudo mais, economistas, e eu fiquei aqui pensando, é uma barra, né? Ser mulher nesse meio, você sofreu discriminação, teve o fato de você ser negra também, isso teve alguma influência na sua vida? Ou como é que foi lidar com isso? Ai, nossa, é matar um leão a cada dia, né? Eu venho do mercado financeiro também, como eu te falei, né? E aí eu tinha aquela pecha da loura burra, né? Sempre, às vezes era a única mulher toda uma área, um departamento, ou mesmo um CNPJzinho determinado do banco, então é complicado. Mas é bem isso, matar um leão a cada dia, né? A gente precisa provar, né, que somos capazes, essa questão é sempre complicada. Eu assumi na minha vida, Flávia, uma questão assim de protagonismo, sabe? Me colocar como protagonista da situação, né? E entender assim, bom, se tal empresa ou tal pessoa não quis o meu trabalho, eu não queria trabalhar para ela também, porque eu não vou querer trabalhar para uma pessoa que é ou machista ou racista, né? Enfim, então eu me coloco como protagonista. A verdade é essa. Tá? Mas certamente, aquela coisa que não é declarado, né? A gente nunca sabe, se quando tu perde uma oportunidade de trabalho, tu nunca não vão te dar um feedback dizendo, olha só, eu não quis te contratar porque tu é mulher, eu não quis te contratar porque não é negra. Não vai ter esse feedback. Então a gente fica imaginando, né? Então, na minha imaginação, né, no subjetivo, eu fico pensando assim, olha, se for por isso, que bom, porque eu realmente não gostaria de trabalhar com uma pessoa que é machista ou racista, ou as duas coisas, pior ainda, né? Então, eu me coloco como protagonista e foi algo na minha vida que deu muito certo. Como coloco novamente, né, não existe uma receita pronta. Eu acho que cada um precisa se entender, a verdade é essa, sabe? Quando a gente se autoconhece, é maravilhoso. Você conhece o que funciona melhor para ti. E eu entendi que o que funciona melhor para mim é essa questão do protagonismo, sabe? De assumir a responsabilidade para minha vida e o poder mental. Eu tenho um poder mental fantástico, graças a Deus, né? E isso que dá muito certo para mim, sabe? A lei da atração, eu consigo atrair coisas boas, né? Eu vejo que realmente o universo conspira a meu favor e que a lei da atração é a única lei irrevogável no universo, né? Porque eu sou uma pessoa do bem e eu atraio o bem. É aquela pessoa assim, eu faço bem sem olhar a quem e daqui a pouco ele vai retornando para mim. Eu acho que, Dirlene, o que você falou faz todo sentido. Essa questão emocional, essa questão de você ter o seu centro equilibrado, o seu foco, você ter segurança com o seu trabalho, com o que você está fazendo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você acha que as gerações que estão chegando agora no mercado, elas têm essa estabilidade emocional? Elas sabem o que querem? Ou você tem visto o pessoal assim um pouco mais inseguro? Flávia, eu só queria voltar um pouquinho na questão anterior, tá? Não quer dizer que eu não tenha passado, né, por situações, né, que a gente percebe que ou é machismo ou é racismo. Passei, claro. Né? Acho que não tem como uma mulher negra não ter passado, né? Porque nós mulheres, a gente tem nós somos alvos, né, de dois preconceitos, né? Ser mulher, né, e no meu caso, ser negra. Né?
Sim, mas esses casos eu sempre domei com esse protagonismo. Principalmente agora, porque quando eu saí, né, do trabalho que eu estava há 10 anos, inicialmente eu voltei a procurar, né, trabalho no mercado. Eu não tinha me entendido que eu queria realmente empreender, né, embora fosse um projeto, um sonho de 10 anos, pelo menos, né, mas eu não estava segura. Isso foi criado, né, eu fui desenvolvendo essa ideia a partir, né, do tempo. Então, nesse momento que eu busquei posições no mercado de trabalho, eu via muitas vagas que eu concorria, chegava finaleira, quando eu via, porque assim, retorno a gente não recebe das empresas, né? Infelizmente, a gente não recebe. Aí eu só via que um homem que estava lá naquela posição que eu estava concorrendo. Né? Tem disso, mas aí, como eu te falei, eu resgato meu protagonismo. Bom, se foi determinante para essa empresa, né, a questão de um ser homem ou eu ser mulher, ok, eu não gostaria de trabalhar numa empresa machista ou racista. Tá? Vejo outra questão também, que aí o perfil do mercado financeiro, do gestor financeiro. As empresas buscam uma pessoa estressada, ansiosa, e eu, graças a Deus, não sou. Eu já fui uma pessoa estressada, já fui ansiosa, né, já tive, acho que, né, esses problemas que hoje em dia muitos executivos têm, só que, graças a Deus, eu consegui ter um equilíbrio entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal, e me gosto muito assim. Eu não quero voltar a ser estressada, a ser ansiosa. Eu acho que tem como ser uma ótima profissional e ser uma pessoa equilibrada, é possível. Né? E eu vejo ainda, muitas pessoas se deparam assim comigo e ficam assim, nossa, mas como é que tu consegue ser calma a tua área? As pessoas são agitadas, ansiosas. É possível, sim, manter um equilíbrio. Então, se uma empresa procura um executivo assim, esse executivo não sou eu. Volto ao protagonismo. Tá? Mas não quer dizer que eu não tenha passado. Assim, eu passei no início de carreira, eu costumo dizer que o pobre ele sofre muito mais racismo do que a pessoa quando consegue ascender. Então, assim, quando tinha um nível menor, por exemplo, eu estava procurando trabalho de auxiliar, de assistente, eu sofria racismo escancarado, mas era alvo de injúrias raciais, inclusive. E aí, a partir do momento que a gente alça voos maiores e tem cargos maiores, pelo menos, se existe, a gente não fica sabendo, né? Porque ninguém tem coragem de chegar uma coisa velada. Isso, ela não tem coragem de chegar, né, para um líder e dizer alguma coisa referente à cor. Né? Então, eu gostaria só de deixar esse ponto. Tá? Entendi. Só para complementar e a gente encerrar esse tema, uma vez eu era ainda jovem, estava começando na minha carreira, e eu estava fazendo um projeto para um cliente, e ele se irritou lá com... Na verdade, era uma agência que eu fazia o atendimento. Então, eu fazia aquela relação agência-cliente, agência-cliente. Uhum. Eu levei o material, ele não gostou do que viu, e aí ele virou-se para o outro que estava chegando e falou assim, vem ver o que essa loura burra trouxe. Então, eu, na época, jovem, novinha ainda, sem saber como é que ia fazer, né? Fiquei com aquele medo de perder a conta. Como é que eu ia chegar na agência e dizer para o meu chefe que eu tinha perdido a conta porque eu tinha deixado o cliente falando sozinho? Mas daquele momento em diante, eu sei que eu não consegui ouvir mais nada do que ele estava falando. Não estava mais registrando nada. Eu fiquei ali calada, ouvi tudo. Quando eles acabaram de falar, eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou levar para a agência, e não atendi mais essa conta. Eu, pessoalmente, não quis mais atender. Sim. Mas, assim, é isso que você está falando, né? Da injúria, do desrespeito total, né? De você não olhar a outra pessoa ali, o poder do dinheiro, né? De toda uma situação que te coloca numa posição de achar que o outro é inferior, e aí você não diz assim, olha, esse trabalho não está me atendendo. Você pede à agência para trabalhar em cima dessa e dessa linha,
ou eu não gostei, e eram umas coisas bobas, eu não gostei dessa cor, ou dessa coisa aqui. Não, para que ofender o outro, né? Sim. Essa necessidade do ser humano, né? É bem complicado. Tocou nesse ponto, não era muito nosso tema, não, mas eu lembrei bem dessa história agora, quando você foi falando. Então, Sim. Não, mas tem muito a ver com o nosso tema, né? É a questão até para demonstrar que tem essa questão do peso, né, de ser mulher, de ser negra, exatamente. Enfim, né, no teu caso, ser mulher, né, e tem essa questão da loira também, enfim, né, é importante a gente trazer esses estereótipos. Isso. E aí é bem isso. Acaba tendo que aprender a lidar com mais isso também, como se já não bastasse o desafio de você estar começando na carreira, de você estar precisando se consolidar, né, de construir o seu sonho que você investiu na sua universidade. É como você falou, quando a gente começou a conversar, ainda em off, você estava falando, fala que eu sou economista porque eu tenho muito orgulho da minha profissão. Né? Para a gente é uma conquista. Né? Assim, a gente é de uma geração que é preparada para ser uma mulher vencedora na carreira. Né? E aí eu volto à minha última pergunta, né? Que a gente saiu do foco e tal, mas tudo, foi muito bacana. Essa nova geração, você sente que ela tem essa mesma garra, essa mesma dinâmica ou essa mesma segurança emocional para passar por situações que nós passamos, ou, enfim, pelo que está aí agora? Como é que você vê isso? Deve ter muito startup jovem, né? Sim. Eu sempre digo, tudo tem pós e contras, né, Flávia? Eu admiro essa geração, por um lado, né? Eu acho que é uma geração muito posicionada, principalmente nessa questão, posicionada, acho que a palavra é essa, eles se posicionam, eles lutam, eles não ficam quietos, que é diferente da minha geração, que eu acho que é a mesma tua ali, né, que a gente ouvia, que nesse caso da Loura Burra, né, eu já fui chamada de Xuxa, enfim, negra no sentido pejorativo, porque assim, eu não me ofendo que me chama de negra, mas tem um sentido, né, tem uma maneira que se fala. E aí a gente ficava quieta. Só que a geração de hoje não fica, eles não ficam quietos. Né? E isso eu acho muito legal. Aí até porque assim, eu tenho uma filha de 5 anos, eu fui mãe aos 40 anos, né? Então eu busco sempre na juventude uma esperança para minha filha, sabe? A certeza que a minha filha não vai passar pelo mesmo que eu passei. Né? E aí eu admiro demais essa geração por causa disso. Aí a questão do LinkedIn, sim, eu mergulhei no LinkedIn, né, esse ano, saí da empresa, tal, e como eu adoro network, eu adoro falar com pessoas, tal, só que eu não tinha tempo. A verdade é essa, trabalhava pra caramba, não tinha tempo. E aí comecei a entrar no LinkedIn e comecei a ver essas questões de representatividade, diversidade, inclusão, que para mim é tudo muito novo. Na minha época não existia nada disso. E aí comecei a discutir muito o tema. Então, eu sempre digo assim, eu não sou uma especialista no assunto, mas eu gosto de discutir, porque eu acho muito bonito, né, da parte dessa juventude se posicionarem. Tá? Então, é algo super positivo. Voltando na questão do suporte, da inteligência emocional, sim, eles precisam buscar isso. Né? Eu vejo assim, que eles se destabilizam bastante, né? Principalmente quando tem opiniões contrárias. Né? É importante essa busca, né, por uma estabilidade. Mas, como eu nem tudo está perdido, são jovens, tem muito que aprender, né? Mas esse fato do posicionamento é algo assim que me seduz, que eu gosto muito, né? Que é algo que justamente pela minha filha que eu quero ver e quero buscar isso. Geralmente não, eu acho que é possível a gente construir um mundo melhor a partir de discussões e diálogos inteligentes. Né? É certeza que o momento que a gente está vivendo é tão histórico, né? Mas principalmente em questão, né, da diversidade, da representatividade, é muito histórico. Eu costumo dizer que a gente está vendo a história ser construída diante dos nossos olhos. Concordo. Porque na minha época existia um código de silêncio, não se falava em racismo. Então, a partir do momento que nós estamos discutindo, nós estamos dialogando, é sinal de que a gente está evoluindo. Né? Então, essa geração tem alguns contras, mas os pós são muito melhores.
Eu acho que eles são Tá? muito mais bem formados também, né, do que nós. Sim, Eles já vêm com uma carga de informação e de formação mesmo, formação formal é horrível, mas essa coisa mas de é fazer essas especializações e cursos, eles também tiveram um acesso muito mais fácil, né, e puderam usufruir melhor disso do que a nossa geração. Então, eu também acredito muito nessa geração que vem aí, uma geração que quer empreender, né? Então, a sim, Endeavor diz que a maioria dos estudantes universitários quer empreender, em torno de quase 70%. Então, a expectativa é que eles venham mesmo dentro desse movimento, sim. buscando fazer a economia girar com uma outra perspectiva, né? Verdade, Flávia. Até inclusive nesse programa que eu trabalho, né, em parceria com uma outra empresa, de uma colega economista, então a gente trabalha, né, startups, exclusivo para startups. É muito legal, eu sou apaixonada assim pelos jovens, por essa juventude, né, tão engajada, tal. A gente vê jovens com 20 anos, né, empreendendo, né, tendo ideias para startup, participando de feiras de ciências e já homologando seus negócios, né, doutores com 30 anos, pessoas que já são doutoras. É muito bom mesmo ver essa juventude, o quanto eles estão engajados, né? E tem essa veia empreendedora. Isso é maravilhoso. Eu me sinto muito feliz mesmo por poder estar vivenciando esse momento, assim, de poder estar contribuindo, né, com a juventude. É muito legal. Dirlene, olha, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi um grande prazer conversar com você. Eu vou pedir a você só para dar uma mensagem final para os empreendedores que estão ouvindo a gente e vou me despedir, infelizmente, do nosso papo, que está muito gostoso, mas a gente tem um limite de horário. Por favor, fala a sua mensagem. Ah, bom, eu realmente adorei estar aqui, né? Foi um papo super legal, assim, descontraído, né? Foi bem assim, tipo bate-papo mesmo. Então, assim, o conselho final, já falei ali algumas dicas, né? Então, se todo mundo lembra, planejamento, foco e gestão, né? Deixaria como última dica, muito importante, a gente anotar as coisas que deram errado, né? Lições aprendidas. Então, errar é humano, mas errar a mesma coisa novamente é muito preocupante. Então, vamos anotar as lições aprendidas e tirar aprendizados, né, daquilo que não saiu tão bem como a gente gostaria. Então, seguindo esses passos, não existe receita de sucesso, né? Mas são dicas para chegar a um sucesso. Mas é uma grande dica, viu? Porque muita gente é atropelado pelo viés da escalada de comprometimento e fica ali, olha, batendo naquela decisão errada toda a vida e não aprende a lição. É muito importante você estar falando. Muito obrigada Sim. mesmo, querida. Foi muito bom o nosso papo. Em breve estaremos conversando mais. E agradeço também a você que ficou aqui com a gente nesse papo gostoso, conversando sobre temas completamente relevantes para a nossa sociedade, nesse momento em que a nossa economia está buscando um caminho para voltar a respirar, o que a gente pode fazer como empreendedor para dar o nosso quinhão, para movimentar, né, esse mundo, esse país, a nossa cidade, enfim, a nossa região, o que está ao nosso entorno, o nosso ecossistema. Gente, obrigada. A gente se vê na próxima edição. Curtam o programa, se inscrevam no canal e até a próxima.